Oscar, já estou iniciando a gravação. Acho que podemos começar a qualquer momento. Boa tarde, meus cumprimentos também. Sou o professor Oscar, do mestrado em Educação. Como já comentou o professor Alexander, a gente estava recebendo vários pedidos de realizar um encontro virtual sobre a proposta inicial, que vocês devem estar apresentando em breve. Por gentileza, Creuza. Obrigado, Creuza. Muito cuidado com as opções e as configurações da plataforma, tá? Que a qualquer momento vocês podem virar apresentador. Bom, vamos começar logo. A gente preparou vários slides com os itens da planilha e a partir daí vamos ir conversando sobre algumas questões mais relevantes que sirvam de suporte para vocês redactar cada um dos itens da planilha. E também vamos comentar sobre alguns erros mais frequentes que a gente encontra quando temos que avaliar as propostas iniciais, tá? Então, vamos começar e vamos aproveitar o espaço do chat para vocês encaminhar suas dúvidas, perguntas. Aí a gente vai ir gradativamente respondendo cada uma das interrogantes de vocês, tá? No final, também, vamos abrir um espaço para vocês compartilhar alguma dúvida ou questionamento. De qualquer maneira, pode ser, às vezes, imaginem já 51 pessoas, então imaginem, às vezes o chat vai muito rápido, se várias pessoas ao mesmo tempo estão escrevendo as suas perguntas, então se a gente pular alguma pergunta, fiquem tranquilos, não é nada pessoal, tá? Podem podem copiar e colar a pergunta e a gente responde sem problema, tá? Bom, vamos com a apresentação. Primeiramente, a planilha que vocês vão utilizar está disponível na aula virtual, no campus virtual. E aparece no início da planilha dois itens que é muito importante vocês preencher. O primeiro deles tem que ver com a especialização que vocês matricularam. São 3 especializações no mestrado em educação: formação de professores, organização e gestão de centros educacionais e as TICs na educação. Vocês devem preencher uma das 3, tá? Ninguém tem matrícula mais de uma especialização. Essa informação é muito importante, porque o professor Alexander, eu, outros professores que avaliamos as propostas iniciais, temos que verificar a conexão que existe entre a especialização que vocês matricularam e o conteúdo da proposta inicial. É muito frequente, por exemplo, acontece muito com alunos da especialização, organização e gestão de centros educacionais, né? Eles chegaram agora, nesse momento de elaboração da proposta inicial, e eles querem fazer um projeto sobre formação de professores, mas agora não dá, já eles matricularam essa especialização e tem que apresentar a abordagem de uma problemática do campo da organização e gestão de centros educacionais, tá? O mesmo acontece com a especialização, as TICs na educação e formação de professores. Universidade matriculada. Bom, informação é simples, apenas tem que indicar qual foi a universidade que vocês matricularam no início do mestrado. Muitos alunos não lembram dessa informação. Vocês podem obter essa informação procurando nas planilhas iniciais que vocês preencheram para matricular no mestrado. Caso não encontrem a informação, podem entrar em contato com a secretaria acadêmica da sede do Brasil, ou de Moçambique, ou do país que você seja, e perguntar, questionar por essa informação, tá? Bom, a planilha não pode ser modificada, por gentileza, tá? Aí vocês
a gente sublinha que é muito importante respeitar essa estrutura que tem a planilha e o formato dela. O limite da extensão da planilha é entre 5 e 7 páginas. Ah, não tem problema. Ai, professor, a minha proposta tem 8 páginas, 9. Bom, a gente não é muito estrito nesse sentido. O que não pode acontecer é receber uma proposta inicial com 15 páginas, tá? Porque já isso é um indicador de que o aluno não seguiu as orientações da planilha. Muito importante, nessas instruções gerais, aparece qual é o prazo que nós temos para avaliar as propostas iniciais, para vocês receber esse feedback, essa retroalimentação, né, a partir da nossa revisão. São 30 dias aproximadamente. E outra questão importante, vocês não passam até o avanço 1, até eu ter a aprovação da proposta inicial. Então, muitos alunos não avaliam de forma adequada a importância que tem esse momento de aprovação da proposta inicial. Chega a data de encaminhar o avanço 1 e o aluno fica tudo louco, né? Porque ansioso, porque já é a data de entregar o avanço 1 e ele apenas está entregando a proposta inicial. Bom, nesse sentido, tem que saber que somente passa para o avanço 1 aquele aluno que obteve a aprovação da proposta inicial, tá certo? Dúvidas até aqui, Alexander? Alguma pergunta no chat? Bom, eu estava esclarecendo aqui no chat que a contagem da página vai desde o tema até as considerações éticas. Não é o total da planilha que é contado, sino desde o tema, que é a página 1, até as considerações éticas, que deveria ser a página 7. Se alguém escrever 5 páginas, tudo bem. Se alguém escrever 8 páginas, até 9 páginas, tudo bem. O que não pode ser é que sejam 15 páginas, 20 páginas, porque aí complica a compreensão do projeto. É isso. Recebi uma nesses dias, de 35 páginas, tá? Para vocês tiverem uma ideia da importância de destacar essa questão. Bom, no item 1 da planilha, a primeira informação é a natureza do PF. Aí aparecem, vocês vão achar várias opções, né? Apenas devem preencher uma delas. Uma delas. Aparecem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tipos de PF que vocês podem realizar. E apenas devem preencher um deles, tá bom? Devem escolher um deles. Seja de investigação para o desenho de um material didático, seja de investigação para análise e proposta de melhorias de materiais didáticos, ou de investigação para coleta e análise de dados empíricos sobre uma problemática específica, tá? Muito importante esclarecer essa informação que aparece na diapositiva anterior, com relação a PF profissionalizante. O que é um PF profissionalizante? Bom, estamos falando de um PF de caráter profissionalizante quando uma proposta ela inclui uma parte prática, ou seja, o aluno, além de realizar uma pesquisa sobre uma problemática determinada, ele também vai propor uma solução para essa problemática que foi diagnosticada ou caracterizada. Essa solução pode ser uma proposta de melhoras, pode ser um projeto, pode ser um material didático que ele criou para superar essa problemática. Qualquer contribuição de conteúdo prático e que vai ser relevante para superar ou transformar essa problemática que foi trabalhada na dissertação de mestrado, tá? Vamos para o tema. Não precisam aqui criar um tema. Aqui tem que
colar o mesmo tema que foi aprovado pela Secretaria de Projeto Final, aquele que vocês encaminharam para indicar, Secretaria indicar o orientador que vai acompanhar vocês durante a realização do PF. Então, já aproveito para esclarecer essa parte. Vocês vão ter, nesse momento inicial, um professor que vai avaliar a proposta inicial e, posteriormente, já quando estiverem no avanço 1, vão a receber o acompanhamento de outro professor, que vai estar com vocês até a entrega final da dissertação de mestrado. Esse seria seu diretor de dissertação de mestrado, ou seu orientador de dissertação de mestrado, tá? Justificação empírica da pesquisa. O que é isso? Muito importante essa palavra, empírica, ou seja, justificar na prática, com relação ao que está acontecendo ali, a realidade da instituição, a realidade do contexto, a problemática que, em definitiva, está fundamentando a necessidade de realizar essa dissertação de mestrado que vocês estão propondo. Muito importante aqui, evitar qualquer afirmação baseada apenas na opinião pessoal, tá? Então, eu não posso afirmar que os alunos de uma escola não têm interesse pelas matemáticas se isso não está fundamentado num diagnóstico científico que foi realizado com esses estudantes, ou pelo menos um diagnóstico educativo, né, ali na instituição. Então, muito importante nesse item detalhar dados, estatísticas, relatar episódios, relatar situações que contribuam para ilustrar, descrever, detalhar o que está acontecendo, qual é a problemática que vocês estão descrevendo e que vai fundamentar toda a dissertação de mestrado que vocês vão realizar. Então, eu não posso afirmar que os docentes não têm competências digitais, por exemplo. É muito frequente os alunos afirmar assim, simplesmente, os professores de tal instituição, eles não têm competências digitais, porque esse é um problema que eu já venho observando. Não, eu já venho observando, está na ordem do subjetivo, e vocês estão realizando uma pesquisa de caráter objetivo, tá? Então, se vocês estão interessados nas competências digitais dos docentes, bom, então vamos começar por aí. Vamos fazer uma dissertação de mestrado para caracterizar as competências digitais dos docentes. Ah, já existe um diagnóstico? Alguém já fez uma pesquisa sobre isso nessa instituição? Ou a instituição fez um diagnóstico? E eu já tenho, olha, são 60 docentes, 45 têm dificuldades nessas competências digitais, 30 têm dificuldades nessas competências digitais, etc, etc. E por isso, eu estou propondo um curso de formação sobre, uma proposta de formação sobre competências digitais, e essa vai ser a principal contribuição da minha dissertação de mestrado. Ótimo, tudo ok. O que não pode ser é vocês propor transformar ou resolver uma problemática que ainda não foi adequadamente diagnosticada. Então, violência também é muito comum. Não, aqui na instituição tem violência, tá? Aí eu questiono para o aluno, mas qual é o tipo de violência mais frequente? Qual é o perfil dos alunos agressores? Qual é o perfil dos alunos observadores? Não sabe explicar. Então, isso quer dizer que não foi feito esse diagnóstico. Esse seria o ponto de partida dessa dissertação, nesse caso. Diagnosticar as situações de violência na instituição. Dúvidas, Alexander, como vai o chat? Peço desculpas, mas essa plataforma tem essa limitação, hein? Quem está apresentando não consegue ver o chat. Bom, o chat também vai atrasado em relação ao que tu vai explicando. Tá, fazemos uma pausa aqui então. Sim, eu vou...
eu vou dar alguns esclarecimentos. Eu reitero, a contagem das páginas é desde o tema, que se vocês veem a página onde inicia o tema, tem o número 1. Não é por acaso que é o número 1. É o número 1 porque a partir daí é que inicia a contagem. E vai até as considerações éticas. Onde finaliza as considerações éticas é o ponto final da contagem. Outra questão, podem entregar o D1, a proposta inicial, depois do dia 30? Pode. Até quando? Até que vocês estejam prontos para enviar. O que acontece se não enviam o dia 30? Só que a única coisa que acontece é que vocês estão perdendo tempo. Só se demoram muito. Às vezes, estão ganhando tempo se a proposta que vocês enviam fica certa. Porque muitos de vocês vão entregar a proposta inicial amanhã para cumprir a data. Mas o objetivo não é cumprir a data. O objetivo é que a proposta inicial esteja certa para vocês avançarem, para vocês terem aprovação para o avanço 1. Então, se você vai com pressa, o que entrega amanhã não fica bom, tem um retorno, precisa fazer, aprimorar a proposta e faz rápido e vai ter tantos feedbacks como sejam necessários. Não há uma regra na quantidade de feedbacks que vocês vão receber. Pode ser um só ou podem ser 4 ou 5. A gente está tentando que não sejam mais do que 3. Já quando vão muitos feedbacks, a gente decide fazer uma proposta de problema, objetivo, sei lá, para a gente se entender melhor. Mas por aí vai. É o que vai. A planilha, por gentileza, não pode ser modificada. Não apaguem item nenhum. Não apaguem nada que vocês achem que está demais. Aí nada tem a mais. Tudo está certo. Não apaguem nada. É isso por enquanto. Ok, vou retornar. Luciane, que estava fazendo uma pergunta, não consegui responder. Luciane, tem que verificar as normas APA e ver a diferença entre citação e referência, tá? A citação é quando eu menciono um autor, quando estou escrevendo, aí apenas o sobrenome e o ano e a página ser uma citação direta. E logo nas referências é que eu detalho as informações dessa fonte, tá? Tatiane, sim, pode apagar. Logo, pode apagar as orientações que aparecem na cor azul e substituir essas informações pelo conteúdo específico da sua proposta inicial, tá? Aliás, Oscar, é o único que deve ser apagado. As orientações de cada secção que estão em azul, isso tem que ser apagado, porque fica meio estranho você ter as orientações e o que você vai colocar no texto. Quando a gente diz que nada pode ser apagado, por exemplo, natureza de pesquisa, o ponto... A estrutura da planilha. A estrutura da planilha. Ponto 7, 6, hipótese. Eu não vou colocar hipótese, mas não precisa apagar o ponto de hipótese. Com escrever não aplica, é suficiente. Eu vou tirar tipo de estudo porque eu acho que não precisa. Não pode, tá? A estrutura da planilha não pode ser modificada. As explicações que aparecem aí, as orientações, têm de ser apagadas sim. Oscar. Estou compartilhando. Bom, temos então o item 3, formulação do problema. Olhem como nesse item, para facilitar
a redação, a elaboração do problema, a gente apresentou vários exemplos. Aí temos 6 exemplos, tá? No entanto, o que acontece é que alguns alunos pensam que eles têm que apresentar 6 problemas. 6 problemas ou perguntas principais de pesquisa. Não, apenas um problema, tá? E esse item aqui não é para detalhar nada, não é para descrever nada, não é para narrar nada. Já no item anterior, justificação empírica, é que vocês descreveram, diagnosticaram, caracterizaram todo o que está acontecendo, que fundamenta a necessidade da dissertação. Nesse item aqui, vocês apenas têm que apresentar a pergunta principal da pesquisa, tá? Alguns estudantes não estão muito familiarizados com o termo problema de pesquisa. Às vezes no Brasil se utiliza mais o termo pergunta de pesquisa, mas de qualquer maneira é a mesma coisa do ponto de vista conceitual. O importante é saber que vamos ter uma pergunta principal da pesquisa, que é o problema, e perguntas secundárias da pesquisa, tá? Bom, no item 4, vocês têm que apresentar o problema. A redação do problema pode ser como uma afirmação, como aparece na coluna à esquerda, ou como uma questão, como um interrogante, como aparece na coluna à direita. Exemplos: inexistência de propostas de formação, sobre a integração didática das TICs. Obviamente, eu tenho que fundamentar isso, né? Olha, eu pesquisei aqui na minha região, não tem nenhuma proposta de formação. Nos últimos 5 anos não foi implementado nenhuma iniciativa de formação contínua com os docentes sobre integração das TICs. E a partir de aí eu considero que o problema principal é a inexistência de propostas de formação contextualizadas sobre a integração didática das TICs. Pode ser que não, meu problema é como melhorar o desempenho dos docentes, dos professores, na instituição educacional Simão Bolívar, do distrito X de Costa Rica. Bom, eu estou tomando como problemática que existe um desempenho dos professores deficiente. Ele já foi caracterizado. E por isso eu tenho agora como problema como melhorar esse desempenho. Eu vou fazer uma dissertação de mestrado para elaborar uma alternativa, uma proposta, um projeto que vai melhorar o desempenho dos professores dessa instituição, tá? Outra opção, bom, pode ser que meu problema seja falta de dados empíricos sobre a usabilidade das TICs nas instituições de ensino básico. Tá, isso quer dizer que não tenho nenhuma caracterização, nenhum diagnóstico sobre como é que estão sendo utilizadas as TICs nessas instituições de ensino básico. Então, vou fazer uma dissertação de mestrado para caracterizar a usabilidade, o uso, a utilização das TICs nessas instituições de ensino básico. Bom, basicamente, essas seriam as questões para destacar no item 4. Reitero, vocês têm que apresentar apenas um problema ou pergunta principal da pesquisa ou da dissertação, tá? Alexander, vai agregar alguma coisa? Oscar, sim. Sim, duas coisas. Você disse que o tema pode ser colocado como foi aprovado e foi enviado para eles no e-mail. Essa é uma opção. Você pode pegar esse tema que está ali e colocar aí na planilha. Mas, se você quiser especificar ainda mais o tema, você pode também. Não são duas opções excludentes. Não é uma forma só de preencher alguns itens. É mais cômodo. Alexander, eu sugiro que, se não tem certeza de que isso que ia falar. Bem elaborado, então melhor isso que ia falar. Uma via mais simples. É mais cômodo você colar a opção aprovada pela secretaria. Se você acha que você pode ir nessa proposta além disso, porque o tema que vai colocar aqui não é
o título da pesquisa, o título da dissertação. O título vai ser decidido lá no avanço 2, porque pode mudar a pesquisa no decorrer do tempo. Então, não há contradição entre o que falou já, acho que outra professora em outro canal, com o que a gente está falando. A gente está falando o caminho mais simples de preencher, e se você copia e cola, você não vai ter erro. Se você quer especificar, ainda mais, pode, mas tem que ter certeza que essa especificação não vai entrar a jogar uma dissonância aí no projeto. A outra pergunta, que é um erro muito frequente nos alunos de português. Não pode se propor um problema que oriente a pesquisa a uma pesquisa bibliográfica. Não é permitido. Não pode. A pesquisa tem que ser uma pesquisa empírica. Isso significa que tem que aplicar entrevista, tem que aplicar técnicas de coleta de dados e usar essa informação já for para fazer uma análise, para fazer uma descrição, para explicar alguma coisa, ou para elaborar propostas de melhoras, ou propostas de transformação do que você está estudando. Há uma dificuldade real no contexto atual da pandemia, que impede muitas pessoas de ir ao campo da forma tradicional. Mas você pode ir ao campo fazendo uma entrevista online. Você pode ir ao campo fazendo uma enquete no Google Formulário e passando para todo que tem acesso às tecnologias. Claro, esse tipo de acesso ao campo deixa fora um grupo de pessoas que não têm acesso à internet, ao computador, mas é o que a gente pode fazer nesse momento. E a adaptação que a gente pode sugerir vocês para obter o título nesse período, nesse contexto de pandemia. Porque, evidentemente, muitos contextos educativos estão fechados, não tem como fazer o campo da forma tradicional. Já tem muitas pessoas discutindo isso, tanto no Brasil como em outros lugares. Então, é uma sugestão o uso das formas virtuais para fazer esse campo, e a questão de que a pesquisa tem de ser empírica, não pode fazer uma pesquisa bibliográfica. Portanto, já estou dando um avanço de que lá na metodologia, no tipo de estudo, ninguém pode pôr lá pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica tem que fazer todo mundo para a construção do marco teórico. Portanto, não é um tipo de estudo que vocês estão fazendo. É algo que tem de fazer obrigatoriamente para construir o marco teórico, o referencial teórico. De qualquer maneira, a comissão acadêmica do mestrado, caso exista algum aluno que não consiga realizar a dissertação por dificuldades de acesso ao campo e por dificuldades também de realizar a pesquisa da dissertação usando algum recurso tecnológico, bom, nesse caso a gente pode avaliar a realização de uma pesquisa bibliográfica. Por que a gente não aceita uma pesquisa bibliográfica? Porque no início constatamos que os alunos têm muita dificuldade para diferenciar uma pesquisa bibliográfica de uma revisão bibliográfica. Então, normalmente, quando começamos a receber propostas de dissertação que eram supostamente para fazer uma pesquisa bibliográfica, realmente era uma revisão bibliográfica de alguns textos
para elaborar um marco teórico. Então, é muito importante estabelecer essa diferença. Uma coisa é a revisão bibliográfica para elaborar capítulo teórico, marco teórico, e outra coisa é uma pesquisa bibliográfica para caracterizar, por exemplo, um campo de conhecimento determinado ou para avaliar a produção científica, a produção acadêmica com relação a uma temática determinada. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa bibliográfica para avaliar todos os artigos publicados em revistas científicas sobre o tema, a temática educação inclusiva. Então, eu vou fazer uma seleção muito rigorosa, muito criteriosa dos artigos, os idiomas desses artigos, e tenho que definir as categorias de análise. Normalmente, os alunos não têm muita familiarização com esse tipo de metodologia, e por isso que a gente terminou não aceitando a pesquisa bibliográfica, tá? Mas, de maneira excepcional, poderia ser sempre uma possibilidade a avaliar. Eu, por exemplo, em todo o tempo que tenho no mestrado, apenas tenho recebido 2 propostas iniciais, que eram uma pesquisa bibliográfica realmente bem elaborada, bem proposta, bem fundamentada, e, bom, consultamos com a comissão acadêmica e foi aprovada. Mas o aluno sabia o que era claramente uma pesquisa bibliográfica e a proposta estava em sintonia com as exigências metodológicas de uma pesquisa bibliográfica, tá? Alex, avançamos? Sim, avançamos, sim. Bom, além da pergunta principal da pesquisa, o problema de pesquisa, o item 5 é sobre as perguntas secundárias de pesquisa, né? Perguntas de pesquisa. Elas ajudam a especificar ainda mais o problema e são importantes para conduzir na elaboração, na redação dos objetivos específicos da pesquisa. O que são as perguntas de pesquisa? Interrogantes, questionamentos, tá? Que auxiliam vocês com relação à problemática que vai ser pesquisada. Por exemplo, uma pesquisa para caracterizar as competências digitais dos docentes. Bom, eu poderia incluir como uma pergunta de pesquisa quais são os tipos de competências que os professores dominam com um nível maior. Quais recursos eles conhecem? Quais recursos tecnológicos eles conhecem? Quais experiências de formação sobre competências digitais eles já tiveram? Então, são algumas perguntas que elas ajudam a especificar mais o problema que vai ser pesquisado. O Alex, ou alguma dúvida por aí? Não, por enquanto não. Tá. Bom, objetivo geral. O objetivo geral está estreitamente ligado à pergunta principal da pesquisa, ao problema de pesquisa. Tem que existir uma conexão direta, uma conexão muito estreita entre esses dois aspectos da proposta inicial. Então, por exemplo, problema de pesquisa, inexistência de propostas de formação contextualizadas sobre a integração didática das TIC. Bom, nesse caso, o meu objetivo geral tem que conseguir responder essa pergunta ou problema de pesquisa. Se eu tenho diante esse problema, inexistência de propostas de formação, eu vou assumir esse problema para minha dissertação de mestrado, é porque eu vou elaborar uma proposta de formação. Então, nesse caso, o objetivo geral poderia ser elaborar um programa de treinamento e integração didática de TICs para melhorar o desempenho de professores. Observem, o objetivo geral, nesse caso, inclui os sujeitos ou população
população que vai participar na pesquisa, nesse caso são os professores, o contexto no qual a pesquisa será conduzida, a instituição educacional, e indica o objeto da pesquisa, ou seja, aquilo que vai ser analisado, explicado, diagnosticado. Nesse caso, seria o desempenho dos professores. E, finalmente, indica também qual vai ser a meta principal, né? A melhoria de desempenho dos docentes. É muito importante destacar esses elementos, porque, com frequência, encontro objetivos dessa maneira: elaborar um programa de treinamento e interação didática da TICs para a melhora de desempenho de professores. Ponto. Não. Quais professores? Qualquer proposta de formação, qualquer proposta de transformação, um projeto de intervenção, eles têm que estar intimamente, estreitamente conectados com as particularidades do contexto. Então, é relevante, é necessário, sempre no objetivo, detalhar o contexto, a instituição e a população que vai participar na pesquisa. Bom, algumas avaliações devem ser feitas ao formular os objetivos. Em primeiro lugar, o objetivo sempre começa com um verbo, então é importante sempre verificar que o objetivo foi elaborado de forma adequada, começa com um verbo, e é importante que os verbos usados para expressar esses objetivos especifiquem ações que possam ser abordadas dentro do prazo esperado do PF. Tá? Lembrem que vocês têm apenas poucos meses para realizar a dissertação de mestrado. Então, não podem assumir objetivos que, talvez, para conseguir o cumprimento deles, precisem de 8 meses, 9 meses, 1 ano, tá? Isso seria algo que impossibilitaria vocês cumprir com o prazo que já tem estabelecido. Ah, não conseguiram? Aí vocês vão ter um problema, vão ter que contratar prórroga e pagar para ganhar mais 3 meses para poder terminar a dissertação. Então, muito importante avaliar a viabilidade dos objetivos que vocês elaboram, tá? De qualquer maneira, a gente sempre está atento nessa questão, mas é importante porque nós não conhecemos as condições específicas dos contextos de vocês. Alex? Os objetivos específicos? Dos objetivos específicos não tem nenhuma pergunta ainda. Porém, reiterar, o avanço 1 só pode ser enviado quando é aprovada a proposta inicial. Vocês vão saber quando a proposta inicial foi aprovada, porque o tutor ou tutora vai enviar uma mensagem para você falando que está aprovada e que pode enviar o avanço 1. Não é para vocês adivinharem que tem que enviar o avanço 1. Tem que aguardar a aprovação. Estão perguntando muito sobre as citações na justificativa. Na verdade, as citações não são só na justificativa. Por uma norma ética, quando você escreve um texto acadêmico, científico, ninguém escreve ninguém tem ideias que saíram da sua cabeça só. A gente, para produzir ideias, tem que ler artigos científicos, livros, sei lá quanta coisa. Se você usa alguma informação contida, alguma ideia contida num artigo científico, num livro, num texto que você leu, num vídeo que você assistiu, você é obrigado eticamente a citar a fonte de onde você pegou a ideia. Portanto, se você está escrevendo, você vai colocar no texto. Segundo o LOA 2008, as dificuldades de aprendizagem podem ter várias causas.
E na referência você vai colocar o texto do LOA que fala do que você está falando. Simples, assim. Claro, Outro não é tão exemplo, simples, mas vai por aí. pode ser que na justificação empírica você incluiu alguns dados que pegou de um relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o embaraço, a gravidez na adolescência, nos últimos anos diminuiu, aumentou, sei lá. E aí, no final da proposta inicial, na lista de referências, vocês têm que detalhar essa fonte, tá? Instituto Brasileiro, o ano, a informação, qual é o link da informação, se está disponível na internet, e outras informações que são importantes quando incluímos uma fonte na lista de referências, tá? Então, a citação é sempre que você está falando alguma coisa que não é original, não é própria de você. Oh, eu estou esquecendo sublinhar uma questão importante. Olhem, cada item tem uma informação relevante no final. Para vocês lerem um capítulo, um subcapítulo de bibliografia sobre metodologia da pesquisa. Por favor, leiam essas informações, tá? A gente fez um trabalho muito criterioso para evitar que vocês tivessem que procurar as informações em diversas fontes e que isso dificultasse a própria procura, né? Então, a gente já colocou ali onde que está a informação, qual é a seção onde aparece essa informação para poder elaborar cada um dos itens. Observem que sempre no final aparece qual seção, qual item qual subcapítulo a gente está sugerindo para aprofundar sobre o conteúdo de cada item da planilha, tá? Bom, objetivos específicos, eles estão estreitamente conectados com as perguntas secundárias da pesquisa. Se o objetivo geral ele está conectado com o problema principal, ou pergunta principal da pesquisa, os objetivos específicos respondem às perguntas secundárias da pesquisa. Então, por exemplo, se eu tenho como um objetivo geral elaborar um programa de treinamento sobre integração didática das TICs, eu tenho que elaborar objetivos específicos que refletem as questões parciais, as ações parciais que eu preciso seguir para conseguir elaborar esse programa. Caracterizar o desempenho dos professores, por exemplo, identificar as necessidades de treinamento, definir as exigências e processos do programa de treinamento, por exemplo, o conteúdo, as unidades didáticas, etc. Então, os objetivos específicos, eles não podem ser mais gerais que o próprio objetivo geral, tá? Item 6.2, hipótese. A gente colocou aqui na planilha para vocês se familiarizarem com esse termo, mas não é muito relevante. Por quê? Porque para elaborar uma hipótese é necessário uma revisão aprofundada, detalhada das referências bibliográficas sobre a temática da dissertação. Mas vocês podem aqui talvez expor uma hipótese preliminar, uma hipótese inicial, na possível resposta diante da problemática que está sendo pesquisada. Alex, fazemos uma pausa. Por enquanto, não. Bom, eu queria comentar que a gente está fazendo essa atividade a partir de uma demanda de alguns de vocês. A gente recebeu a demanda há pouco tempo, a gente se organizou para fazer hoje, ainda antes do envio.
se vocês não demandam esse tipo de atividades, a gente, a princípio, não teria por que fazer, porque não está planejado no modelo pedagógico do mestrado que vocês estão fazendo, esse tipo de atividade. Mas a gente está tentando incluir atividades a partir das demandas de vocês. O mestrado todo é na modalidade virtual, com uma alta independência de vocês em relação aos conteúdos. E tenho que reconhecer que às vezes vocês precisam ser um pouco mais ativos, perguntando dúvidas, enviando mensagem para professores, por gentileza me explica como devo fazer. Vocês têm os nomes dos professores, você tem o campus virtual para se comunicarem. Portanto, eu acho meio estranho algumas reclamações que estão fazendo, se essa atividade deveria ser feita no início ou em tal data, que agora é muito tarde. A gente está fazendo porque vocês demandaram. Se vocês não demandam, ou alguém de vocês, a gente não teria feito. E vocês tivessem enviado o trabalho, como vocês acharem melhor. Então, eu acho que não é a ideia da atividade ficar reclamando porque a gente não fez antes. A gente está fazendo agora porque agora surgiu a demanda, tá? E a gente está tentando responder a maior quantidade de dúvidas e também passando para vocês a nossa experiência na correção desse tipo de trabalho, porque a gente já está há 2 anos há 1 ano com essa planilha que a gente modificou a partir de muitos erros que a gente vinha observando. Então, é o sentido dessa atividade. Responder às demandas que vocês estão fazendo e tentar ajudar vocês a encaminhar o melhor possível o trabalho. Eu queria também aproveitar, não estou conseguindo ler o chat, como tenho aberta a apresentação, mas eu sempre tenho as estatísticas das mensagens dos alunos para poder avaliar a carga de trabalho. E, por exemplo, nesse mês, é no idioma espanhol, mas para vocês terem uma ideia, né? No idioma espanhol, eu recebi 64 mensagens pelo campus dos alunos. Apenas 4 mensagens era fazendo uma pergunta sobre a proposta inicial. Então, eu não sei, teria que perguntar para a professora Andressa Tomassoni se ela recebeu essas dúvidas pelo campus e se elas não foram atendidas. A gente está abrindo um espaço para atender essa demanda que surgiu e consideramos também que era importante pelo próprio contexto que a gente está vivenciando hoje, pelo tema do coronavírus. Muitos estudantes estão muito ansiosos pela carga de trabalho agora com o teletrabalho, pelas doenças também na própria família. Muitos alunos já tiveram alguns familiares que morreram, infelizmente, com essa pandemia. E, bom, considerando todo esse contexto, a gente abriu esse espaço, mas no mestrado, na verdade, vocês já viram, não tem espaços de encontro virtual com os docentes ou orientadores, tá? Então, na questão excepcional, estava a demanda, estamos atravessando essa situação toda bem complexa para todo mundo e por isso a gente criou esse espaço. Não tem problema se algum de vocês precisa mandar novamente a proposta inicial, a gente sempre vai revisar o último arquivo, a última versão. Então, não tem problema se alguém já enviou e quer enviar novamente. Não tem problema nenhum nesse sentido, tá? Professor Oscar. Até porque a gente sempre vai revisar, corrigir o último arquivo que eles enviam. Exatamente. Sempre vamos avaliar a última versão. Bom,
O item 7, proposta de marco teórico. Aqui, olhem como claramente aparece. Ó, você só tem que precisar as variáveis ou categorias de análise. Um exemplo. As categorias teóricas ou conceitos-chave, os enfoques, as teorias ou abordagens teóricas mais relevantes para a dissertação. Olhem o exemplo. O erro mais comum nesse item é o aluno enviar 3 páginas, 2 páginas, 1 página de conceitos e teorias e citando autores. Não. É proposta de marco teórico. Aparece aí bem explicado. Por favor, ler atentamente cada uma das orientações da planilha. Ó, aparece ali um exemplo. Variáveis ou categorias de análise. Esse é a primeira informação desse item. As categorias teóricas seria a segunda e o terceiro seria uma proposta da estrutura que vocês acham que teria o marco teórico para a sua dissertação. Ponto. Mais nada. Tá? Isso aqui é apenas meia página, máximo uma lauda. Não é mais informação do que essa que está sendo solicitada nesse item, tá? Alex, dúvidas aqui? A dúvida aqui está ligada à questão das citações. Gente, a gente está num contexto acadêmico tentando fazer uma dissertação. Se causa muitas dúvidas o problema das citações, é só ler alguns artigos científicos, ler os próprios textos da disciplina que vocês têm, para ver como o tempo todo, para argumentar as ideias, para explicar as ideias, estão sendo chamados outros autores para oferecer esses argumentos, oferecer essas explicações, porque a gente só não pode pensar, a gente pensa em relação com outros autores, com outros textos. Portanto, não tem como você escrever sem citar alguém. Agora, a ideia da proposta inicial não é escrever, é apresentar um projeto de pesquisa em 7 páginas ao máximo. Tá? É importante porque aqui na proposta do marco teórico, você não tem que citar ninguém. Por que não tem que citar ninguém? Porque você não vai apresentar o desenvolvimento do marco teórico. Você não vai desenvolver os itens que você... É só o esquema do marco teórico. Aí você vai dizer, eu vou falar aqui de formação de professores, vou falar de integração didática das TIC, vou falar de isso tudo, vou falar de uma abordagem construtivista. Os itens, os temas, os títulos que você irá desenvolver. Por quê? Porque vai desenvolvê-lo mais para frente, no avanço 1. Agora não tem que desenvolver o marco teórico. Portanto, no marco teórico não precisa citar autor nenhum. Quizá mencionar uma teoria, um autor fundamental que vai ser fundamental, central para a sua discussão teórica. Mas aqui não é o momento de apresentar a discussão teórica. Você só vai dizer os títulos que vão ficar organizados o marco teórico. Logo de indicar as variáveis e as categorias. Sim, logo de indicar as variáveis, os conceitos chaves, é o que vai colocar. Isso se pode fazer numa quartilha máximo. Não precisa de mais, tá? E lembrem sempre que as normas de citações obrigatórias são as normas APA. Não podem ser a ABNT. Tem que ser as normas APA, tá?
No item 8.1, enfoque metodológico. Já nessa sessão, entramos na descrição das questões metodológicas da proposta inicial. O primeiro item, tipo de estudo. A gente já está apresentando para vocês quais são os tipos de estudos. Você só tem que escolher. Você só tem que escolher, selecionar qual é o tipo de estudo que vocês consideram mais adequado para cumprir com os objetivos que já enunciaram nos itens anteriores. Se a pesquisa for quantitativa, bom, projeto experimental, pode ser um desenho não experimental, pode ser desenho não experimental com desenho longitudinal. A gente não aconselha esse, mas podem existir exceções, porque no caso de desenhos longitudinais, eles exigem um prazo bastante longo para avaliar as mudanças com relação a uma questão determinada, né? Uma habilidade, uma competência, um conhecimento, uma atitude, um comportamento, etc. Um estudo de caso com metodologia quantitativa também poderia ser. Se vocês optarem pela metodologia qualitativa, bom, os possíveis tipos de estudo são esses que a gente detalha aqui. Desenhos qualitativo descritivo, estudo de caso com metodologia qualitativa, projeto de pesquisação, projeto de pesquisação participação, projeto de teoria fundamentada, estudos etnográficos, narrativos ou fenomenológicos. Esses são os tipos de estudo. Vocês não precisam inventar um tipo de estudo, tá? A gente já está facilitando para vocês essa informação, tá bom? Logo, no item 8.3, breve descrição do contexto, população, amostra e período total que o estudo vai abarcar. Bom, nesse caso, vocês têm que descrever o contexto geral. Por exemplo, esse estudo vai ser realizado no Brasil, vai ser realizado no estado Rio Grande do Sul, especificamente na cidade de Porto Alegre, na capital. E a gente, para realizar o estudo, vai selecionar 2 escolas da região urbana da capital Porto Alegre. Essas 2 escolas vão ser escolas de ensino médio e ensino médio, e as características dessas escolas são, e vamos detalhar as 2 escolas que vão participar no estudo. Logo, eu tenho que descrever, finalmente, qual vai ser especificamente a amostra do estudo, né? Bom, dessas 2 escolas, a gente vai trabalhar com os alunos de tal série, uma série específica, e vamos escolher 50 alunos de cada série, por exemplo, tá? Então, já eu estou detalhando, descrevendo qual é a população e qual é a amostra. E, inicialmente, detalhei o contexto da pesquisa. Dúvidas? Por enquanto, não. Tenho dúvidas já sobre o problema, que eu vou voltar quando tu concluir. Tá, beleza. Bom, no item 8.4, etapas ou fases da pesquisa, já aqui vocês precisam detalhar quais serão as etapas que vocês seguirão para cumprir os objetivos da pesquisa, tá? Então, a gente também facilita, nesse caso, um conjunto de etapas, dependendo do tipo de trabalho que vocês vão realizar. Por exemplo, se é um trabalho que propõe realizar um recolhimento e análise de dados empíricos sobre um problema determinado, descrever, caracterizar, analisar ou avaliar alguma coisa, essas poderiam ser as etapas da dissertação. Delimitação da população, seleção dos instrumentos,
aplicação dos instrumentos de pesquisa ou de coleta de dados e organização e análise e interpretação dos resultados para elaborar o relatório final, né, a dissertação. Já se for um trabalho, uma dissertação para desenhar uma proposta, seja de material didático, uma programação, um curso, um programa, um projeto ou intervenção, as etapas poderiam ser as que se descrevem na planilha. Olha novamente como eu estou sublinhando que vocês não necessitam criar as etapas, né? A gente já está facilitando as etapas, vocês apenas têm que definir quais são as etapas certas, dependendo do tipo de dissertação que vocês vão realizar. E no caso de trabalhos que procuram projetar ou implementar uma intervenção, essas são as etapas que sugerimos detalhar nesse item da metodologia. Nos item 8.5 e 8.6, você tem que falar da justificação da viabilidade do estudo, ou seja, que meios eu preciso para realizar a pesquisa que eu estou propondo, que recursos materiais, financeiros eu preciso para realizar o estudo, se eles são adequados e se eu tenho acesso a esses meios e recursos que eu preciso para realizar a dissertação que estou propondo. E no item 8.6, quais são os resultados previstos que eu espero da dissertação que eu estou propondo. Para saber quais são os resultados, eu tenho que, novamente, retornar aos objetivos. Olhem a conexão tão importante que tem que existir, tão direta que tem que existir entre objetivos e resultados previstos, né? Se eu tenho como objetivo geral elaborar um programa, esse vai ser meu principal resultado. Um programa de treinamento elaborado, tá? Para a formação no campo da integração didática das TICs. Outro resultado, olha aqui, objetivo específico, caracterizar o desempenho. Bom, outro resultado vai ser a caracterização do desempenho dos professores dessa instituição. Esse é um conhecimento que antes não tínhamos e agora contamos com ele a partir dos resultados da dissertação. Também eu consegui uma identificação das necessidades de treinamento dos professores. Esse é outro resultado importante. E também eu consegui definir os requisitos, as exigências, os conteúdos, as unidades didáticas do programa de formação que foi elaborado. Esse vai ser também um resultado. Então, existe uma conexão muito direta entre os objetivos que eu elaborei e os resultados previstos que tenho que detalhar no item 8.6. Já quase no final, as considerações éticas, algumas perguntas para auxiliar vocês com relação às considerações éticas. Vou precisar consentimento livre e informado. Como vai ser obtido esse consentimento? Como vou garantir o anonimato dos participantes? Como é que os dados recolhidos vão ser preservados? Como será obtida a autorização da instituição para divulgar seu nome ao apresentar os resultados? Alguns estudantes me dizem, olha, professor, me falam, eu não consigo detalhar o nome da instituição, porque não fui autorizado para divulgar o nome da instituição, apenas realizar a pesquisa, mas não posso divulgar o nome. Eu vou utilizar um X ou alguma questão similar quando for falar sobre a instituição. Beleza, isso pode acontecer. Vai ser importante vocês também ter obtido a autorização da instituição para realizar a pesquisa, tá? Já tive algumas experiências de alunos que já no avanço 1, para começar a coletar informação, não, mas eles não me deixam fazer a pesquisa ali. Não, mas você não explorou essa questão, não pesquisou essa questão, não verificou essa questão antes? Então, isso aí é muito importante. É necessário ter certeza de que não vão existir dificuldades para você realizar a pesquisa na instituição ou nas instituições
que estão pensando para realizar a pesquisa da dissertação. E no caso de utilizar fotografias, bom, como vai ser obtida a autorização das pessoas que aparecerão nas fotografias. No item 8.8, o cronograma de trabalho, tá? Considerando todas as etapas, o avanço 1, o avanço 2, e obviamente as etapas que vocês detalharam no item metodologia. Na bibliografia, aí apenas vocês vão incluir aquelas fontes que foram citadas no corpo da proposta inicial. A gente aproveitou a planilha para sugerir algumas bases de dados, bancos de dados, que vocês podem consultar para obter ter acesso à referência de acesso livre, atualizada e muito interessante para as temáticas que vão desenvolver dentro da proposta inicial. Bom, no último item 10, a concordância do aluno. O compromisso do aluno para realizar uma dissertação pessoal, própria e original. Ou seja, basicamente, se comprometendo para não cair em situações de plágio, tá? Bom, essas são as questões principais. Imagino que o Alexander está respondendo. Eu vou finalizar a apresentação e também a gente pode abrir agora um espaço para vocês fazer algumas perguntas. Eu também posso auxiliar. Podem utilizar agora o microfone, não tem problema, tá? Antes do microfone, eu estou aqui para... eu vou responder algumas questões que estão sendo recorrentes no chat, que muitos de vocês estão comentando. Vou voltar sobre a questão da pesquisa bibliográfica. Não é exclusivo para algum de vocês o uso de bibliografia. Todos vocês vão ter que consultar bibliografia porque tem que construir um capítulo teórico. Porque ninguém pode pesquisar nada sem fazer uma consulta do que foi produzido sobre o assunto. É muito difícil que alguém vai fazer uma dissertação de mestrado em pouco tempo e vai fazer a criação de algo que não tinha sido feito até esse momento. Poderia, mas isso leva mais tempo do que a gente tem. Então, o que seria uma pesquisa bibliográfica? A pesquisa bibliográfica tem sua própria metodologia. Quando eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu tenho que informar qual a metodologia que eu estou utilizando para fazer essa pesquisa. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica que vai se basear em livros publicados em suporte papel entre os anos 1999 e 2011 sobre o tema da pesquisa. Mas também vou usar artigos produzidos em revistas em papel na mesma data. E vou usar revistas publicadas online na mesma data. Para fazer a escolha dos livros em papel, eu vou utilizar esses requisitos. Para escolher os periódicos em papel, vou usar esses outros requisitos. E para a escolha dos periódicos online, eu vou usar esses outros requisitos. Ou seja, você tem que apresentar qual a amostra de material bibliográfico que você vai usar
quais são os critérios para incluir um material ou excluir outros materiais, qual a quantidade de material que você vai usar, por que esses materiais e não outros, por que os produzidos em uma língua e não em todas as línguas. Bem, porque falamos que não é a mesma coisa uma pesquisa bibliográfica que a consulta de bibliografia. Quando vocês colocam que vão fazer uma pesquisa bibliográfica, teriam que descrever todo esse processo metodológico para fazer a pesquisa bibliográfica. E a gente tem certeza que 99,99% das vezes que você usa pesquisa bibliográfica, estão se referindo à consulta de literatura, consulta bibliográfica. Tá? E a diferença é o que a gente está colocando, que pesquisa bibliográfica como pesquisa metodológica, como opção metodológica, vocês não vão fazer. Quase ninguém de vocês vai fazer. Eu que colocava o professor Oscar quando falava duas propostas de pesquisa bibliográfica eram uma pesquisa bibliográfica. Porque você descreve metodologicamente como vai fazer essa pesquisa. Não é que seja menos uma pesquisa bibliográfica, mas não é o que vocês estão colocando, na verdade, quando falam em pesquisa bibliográfica. Quando a gente fala que não poderia fazer uma pesquisa bibliográfica, que teria que ser mais empírica, é porque, primeiro, não é o tipo de pesquisa comum, não é o tipo de pesquisa que a universidade sugere para fazer. Segundo, porque tem toda essa metodologia que não é o que está sendo colocado. A pesquisa tem de ser principalmente empírica, é a orientação da universidade. Não que não tenha sua dissertação uma parte bibliográfica, tem que ter. Porque, reitero, quando você vai construir o capítulo teórico, ninguém de nós tem uma cabeça tão criativa como para criar toda uma produção teórica do nada. Ninguém faz isso. Todos nós, todos os que antecederam a gente, todos os mais famosos, até os menos famosos, como nós, construímos o capítulo teórico lendo outros autores, aprendendo dos outros, lendo o que tem se produzido até esse momento. Portanto, é isso que a gente está falando sobre isso. A gente tem que diferenciar essas duas questões. Às vezes a gente está falando pesquisa bibliográfica e não sabe direito o que está dizendo. Por isso a gente insiste nesse ponto. Alguém perguntava a diferença entre... O Alex. Sim, fala. Só um minutinho. De qualquer maneira, aqui no chat, eu compartilhei com vocês um exemplo de uma pesquisa, o estudo bibliográfico, como tipo de estudo, tá? Para vocês terem uma ideia mais detalhada dessa diferença entre revisão bibliográfica e pesquisa bibliográfica, tá? Aqui está escrito, eu vou ler rapidamente o resumo para vocês terem uma ideia. Nesse texto apresentamos os resultados de um estudo bibliográfico sobre as produções científicas que analisam representações de gênero nas revistas, objetivando contribuir para o debate sobre as pedagogias de gênero que se articula nessa mídia. Foram localizados e analisados artigos científicos, dissertações de mestrado e tese de doutorado, publicadas ou defendidas no período do ano 2000 até o ano 2010, por autores do Brasil. Para análise desses estudos, utilizou-se a análise de conteúdo proposta por Bardem, elencando como categorias perfil dos autores, tipo de revista estudada, temas explorados, referenciais teóricos assumidos e metodologias empregadas. Então, não é a mesma coisa uma revisão bibliográfica que uma pesquisa ou um estudo bibliográfico, tá? Qualquer dúvida, eu sugiro ter esse texto que coloquei aqui no chat como referência
se alguém tiver dúvidas sobre essa diferença. Desculpa, Alex. Não, tranquilo. Bom, Soraya estava perguntando a diferença entre problema como pergunta e as perguntas de pesquisa. Bom, o problema, eu estou partilhando um documento que elaborei rapidamente para ilustrar. O problema, como o professor Oscar explicou, pode ser apresentado como uma frase afirmativa ou como uma pergunta ou questão. Mas essa pergunta, se você faz como pergunta, você vai ver que é uma pergunta um pouco mais geral. Por exemplo, como melhorar o desempenho dos professores na instituição educacional Simão Bolívar do Distrito Colorado, cantão de Pocosí, província de Limón, Costa Rica. Esse seria o problema como pergunta, tá? Agora, quais perguntas de pesquisa eu posso elaborar a partir desse problema? As perguntas vão me ajudar a delimitar esse problema, a traçar os limites desse problema. Por exemplo, como é o desempenho atual dos professores? Qual a maneira de melhorar o desempenho? É válida a forma proposta para melhorar o desempenho dos professores? Aí eu coloquei 3 perguntas que se derivam, decorrem desse problema formulado como pergunta e vão me delimitando a pesquisa. Por que vão me delimitando a pesquisa? Porque a partir daí eu posso elaborar já possíveis objetivos específicos. Meu objetivo geral seria elaborar um curso de superação para a melhora do desempenho dos professores na instituição educacional Simão Bolívar. Eu elaboraria como objetivos específicos, vou escrever aqui, descrever o desempenho atual dos professores. Elaborar uma proposta de curso de superação e avaliar a pertinência do curso de superação proposto. Veja que as perguntas vão me direcionar os objetivos específicos que eu vou propor. A partir das perguntas, eu estou delimitando o problema. São perguntas mais específicas que decorrem do problema e vão me ajudar a elaborar os objetivos específicos. Essa é a diferença entre pergunta, o problema como pergunta, e as perguntas de pesquisa que são mais específicas. Eu espero que Soraya tenha sido respondida a sua questão. Tem perguntado se a coleta de dados tem que ser obrigatoriamente ligada a uma instituição. Não necessariamente. Você pode entrevistar professores sem eles estarem ligados a uma instituição específica, mas você tem que descrever um contexto de pesquisa. Não é qualquer professor que vai entrevistar. São professores, por exemplo, que atuam no ensino médio, ou professores formados em tal época, ou algum contexto de pesquisa você teria que descrever. Ou professores que estão, por exemplo, introduzindo
metodologias ativas ou gamificação em sala de aula, e já você vai descrevendo esse contexto de introdução de gamificação, quais são as regulamentações que permitem isso, enfim, tem que ter sim um contexto. Esse contexto não precisa ser necessariamente, obrigatoriamente, uma instituição, mas tem de ser um contexto educativo, porque lembrem que estamos no mestrado em educação. Oscar, tens visto algumas outras dúvidas gerais antes de abrir para falarem diretamente? Já fui respondendo aqui pelo chat, mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida ainda. E bom, esclarecer para todo mundo que vamos disponibilizar a gravação do encontro, tá? Então, fique tranquilo, porque alguns alunos estão com dificuldades de conectividade. Sim, insistem também na impossibilidade de fazer pesquisa de campo tradicional. Eu insisto. Geralmente é muito comum que as nossas pesquisas de campo sejam para fazer entrevistas, aplicar questionários. Isso podemos fazê-lo através do formulário do Google, podemos fazer por entrevistas por WhatsApp, por Google Meet, por Skype, pelas vias que a gente normalmente usa para se comunicar. Então, vamos usar essas formas também para fazer pesquisa, porque pode fazer uma forma de entrevistar as pessoas. Você também pode gravar com o consentimento das pessoas. Você pode fazer uma bela pesquisa com o Google Formulário, a Google Formulário já faz uma análise estatística das respostas. Pode aproveitar todos os recursos tecnológicos que a gente tem para fazer essa pesquisa de campo e coletar os dados que você precisa para a pesquisa. Luciane, tá. Bom, Luciane falou que não conseguia abrir o link com exemplos de pesquisa bibliográfica. Para mim está funcionando. Parece que para outros alunos também. Aqui no chat, o Alex estava na dúvida quanto à escolha da instituição. Não entendi se é preciso escolher um local específico. Sim, é preciso. Toda pesquisa tem que ser realizada num contexto real e específico. Pode ser uma instituição formal, pode ser uma instituição não formal. Pedagogia pode existir também numa ONG que desenvolve, implementa projetos socioeducativos. Então, também pode ser feita uma pesquisa numa instituição desse tipo. Mas, de qualquer maneira, toda pesquisa, no caso da proposta inicial que vocês devem apresentar, tem que estar localizada num contexto específico, numa instituição específica. Não, eu vou fazer uma pesquisa em 3 instituições, melhor ainda, tá? 4, 5, 6, 10, uma. Muitas vezes os alunos perguntam, mas espera aí, qual é o tamanho da amostra correto? Como eu sei? Bom, depende do tipo de estudo. Se você vai trabalhar com uma metodologia quantitativa, bom, já você tem que saber. Metodologia quantitativa. Esse tipo de metodologia, para ela é muito relevante o tamanho da amostra que seja suficiente, que seja relevante. Então, você não pode dizer, não, a população dessa instituição são 50 docentes e eu vou fazer a pesquisa com 4. Tá, mas espera aí, 50 não é um número muito elevado? Por que você não pode fazer a pesquisa com 50 docentes? Porque a pesquisa quantitativa, ela precisamente defende essa centralidade do tamanho da população, né? O tamanho da amostra. Então, quanto maior for a amostra,
mais criteriosa vai ser considerada uma pesquisa quantitativa. Ah, não, eu vou fazer pesquisa qualitativa. Bom, já nesse caso é outra história. Mas tem um erro muito frequente. O aluno diz, não, eu vou fazer pesquisa qualitativa, por isso eu vou trabalhar com 15 professores. Tá, beleza, tudo bem. Qual é o instrumento? Qual é a técnica para coleta de dados? Ah, eu vou fazer um questionário. Não, mas espera aí, o questionário é um instrumento para coleta de dados da pesquisa quantitativa. Isso não quer dizer que você não pode utilizar um questionário numa pesquisa qualitativa. Não, você pode, mas depois de aplicar entrevista em profundidade, depois de realizar uma oficina, depois de realizar um grupo de discussão, um grupo de reflexão, etc., né? Então, tem que existir uma conexão, uma coerência metodológica dentro com relação à proposta inicial que vocês estão elaborando. Não sei se dessa maneira fica clara essa questão sobre a quantidade de sujeitos que eu preciso para realizar a pesquisa. Na pesquisa qualitativa, a quantidade de sujeitos não é o relevante. O relevante é o que você vai pesquisar e quais são os instrumentos que você vai utilizar para obter, para coletar essas informações. Já na pesquisa quantitativa, o mais relevante é a quantidade de sujeitos, trabalhar com uma amostra probabilística, utilizar algumas ferramentas da estatística descritiva como mínimo, tá? A Cássia, não existe um documento padrão. Você pode utilizar aqueles que se usam com frequência no seu contexto, tá? Inclusive, muitos deles estão disponíveis na internet. Você agora mesmo escreve no Google. Como é? Esqueci o nome. Um minutinho. Consentimento livre informado, mas esqueci a primeira palavra, eu acho. Consentimento livre esclarecido. Consentimento livre esclarecido, desculpe. Então, nesse caso, vocês escrevem no Google, na internet, e já aparecem várias planilhas que vocês podem utilizar para esse procedimento, tá? Sueli da Graça, Sueli, o que eu estou explicando, não tem ali coerência metodológica, né? Uma pesquisa qualitativa, aí você vai utilizar questionário. Você pode utilizar questionário como uma segunda, uma terceira opção, mas não pode ser somente questionário numa pesquisa qualitativa, porque o questionário é precisamente a técnica de coleta de dados principal da metodologia quantitativa. Aqui, Oscar, o Felipe está perguntando caso algum projeto não se enquadre nos requerimentos, se terá outra chance de reelaborar o projeto. Vão ter todas as chances possíveis, até ajudas múltiplas para fazer o projeto, porque a dissertação é um requisito para a conclusão do curso, né? Não funciona como as disciplinas, que a disciplina tem o link das avaliações, abre e fecha numa data específica. Sempre que você esteja ao dia com o pagamento das quotas com a universidade, você vai ter acesso à plataforma e ao envio do material, ao envio do arquivo. Isso não tem problema, não tem um período específico. Agora, o período é desde agora até a finalização do mestrado, que você pode enviar e sempre vão ter um retorno com aprovação ou a indicação de melhoras para seu trabalho. Se é aprovação, você vai para a próxima fase. Se é indicação de melhora, você tem que arrumar o que é falado pelo professor ou orientador e tem que enviar novamente, tá?
Me perdoem se eu pulei alguma pergunta no chat, vocês podem aproveitar agora e se alguém precisar, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Estamos à disposição para responder. Sim, Maria. Eu só queria saber como que ficará disponibilizado a aula que está sendo gravada. Eu vou também através do fórum. Eu vou disponibilizar o link no YouTube para vocês acessarem depois. Professor Oscar, boa tarde. Professor. Eu tenho uma dúvida ainda. O senhor acabou de esclarecer essa questão da pesquisa qualitativa e do questionário, né, dos instrumentos aplicados. Eu tinha inicialmente, quando eu comecei a escrever, eu tinha dito que a minha pesquisa ia ser mista, né, porque tinha uma possibilidade, né, em função da necessidade de aplicação de um instrumento. Depois, pensando que eu vou analisar aqueles dados em função de uma situação, de um problema, eu mantive só na quali. Então, eu posso manter na quali, mas isso não me impede de utilizar um instrumento, aplicar um instrumento, né? Posso manter só como quali, né? Você pode manter o quali, mas aí tem que utilizar instrumentos próprios da metodologia qualitativa. Não tem problema nenhum. Mas aí são os mesmos questionários, e aí só a forma de medir que eu posso utilizar. O questionário não é típico da metodologia qualitativa. É ao contrário, né? Na metodologia quantitativa, você tem que usar questionário ou alguma técnica de coleta de dados tipicamente quantitativa. E aí, normalmente, sugerem para você, mas utiliza também uma entrevista para complementar e obter informações qualitativas. Bom, na metodologia qualitativa é ao contrário. Você tem que utilizar técnicas próprias da metodologia qualitativa. Entrevista em profundidade, história de vida, oficinas ou grupo focal, grupo de discussão, etc. E aí, além disso, você também pode utilizar o questionário para complementar, para obter um conjunto de informações muito mais abrangentes. Sim. Desculpe, vocês já viram que a gente não é nativo, né? Então, vamos fazer um esforço. Tá. A dúvida era só se seria melhor, mais adequado. No Brasil, moramos lá há vários anos, mas nesse momento o Alex está no México e eu estou na Espanha. Então, já não estamos muito no dia a dia em contato direto com o idioma português, mas aí estamos fazendo um esforço grande. A minha dúvida era essa, se manteria a quali ajustando lá os instrumentos ou se colocaria como mista, mas ok. Beleza. E aí, fiquem tranquilos. Professor Oscar. Caminhar novamente a proposta inicial, a gente sempre vai revisar, vai avaliar a última entrega, tá? Sim. Professor eu queria Oscar, aproveitar... É a Cássia que está falando? Sim, agora vou te dar a palavra, Cássia. Eu queria agradecer aqui o Aaron Kramer, que está participando nas respostas. Ele também está dando respostas. Muito válido, muito grato. Está compartilhando o link que podem ser muito úteis para a diferenciação entre pesquisa qualitativa e quantitativa. Então, quem quiser também participar nas respostas do chat, fique à vontade, tá? A Cássia. A respeito do envio, esse primeiro envio da PI. Então, na verdade, não existe uma negação. O que existe são ajustes, é isso, professores? Então, vocês receberão o meu trabalho. Caso ele não esteja redigido como deveria, vocês reenviarão para que eu refaça, é isso? Sim. A gente recebe a proposta de vocês, a gente revisa, corrige a resposta. Cada tutor tem, não sei quem vai ser o tutor de você, mas cada tutor tem a forma de fazer a correção. Nós, por exemplo, colocamos comentários no documento, daqueles comentários que você vai colocando como balões no documento, falando se tudo está, o que estiver errado.
ou que precisa ser arrumado, que precisa ser aprimorado. Além disso, eu faço uma mensagem, por exemplo, reiterando tudo que precisa ser aprimorado e envio a mensagem para você. Aí você teria que corrigir a partir disso e enviar novamente. A gente se comunica por e-mail, mas você envia o trabalho sempre através da plataforma. Essa é mais ou menos a dinâmica. Ninguém deve dizer para você o trabalho está errado, tem que arrumar, sem dizer o que está errado, o que tem que arrumar. Como ninguém deveria dizer, eu tenho dúvida, eu não entendo nada. Bom, qual a dúvida exata e o que você não entende? Essa deveria ser a dinâmica. A professora Elsie, ela é a professora que vai avaliar a sua proposta inicial. Professor Alexandre e professor Oscar, boa noite. Pode falar, Soraya. Soraya? Soraya, um Isso. minutinho antes de eu esquecer. Algo importante que falou o professor Alexander. A gente vai inserir comentários no documento Word. É frequente os alunos reclamarem. Me mandou a planilha, não diz nada. Só tem uns trechos destacados na cor amarela e não diz nada. Tá. Vocês têm que clicar ali e vai abrir o comentário no documento Word, tá? Tem alunos que perderam um mês só por isso. Então, muito importante essa questão. Eu sei que todo mundo não está familiarizado da mesma maneira com as tecnologias, mas não fiquem tanto tempo esperando. Não sabem. Alguma dúvida? Na hora, entre em contato com o orientador que está avaliando a proposta inicial. Vocês vão ter o correio eletrônico nosso, porque vamos escrever falando sobre as sugestões para a proposta inicial, tá? Olha, professor, recebi aqui uns trechos destacados em amarelo, mas não diz nada. Escreva no dia seguinte, tá? Para não perder tempo. É importante não supor que vocês entendem alguma coisa. Se você acha que não entendeu, pergunte. Sempre pergunte. É melhor perguntar do que esperar um mês, enviar novamente uma proposta segundo o que você achou e que esteja errada novamente. Agora, também não pergunte, não envie 5 mensagens no dia com dúvidas que vão surgindo no dia a dia, tá? Se você sentou para corrigir o projeto, vai anotando as dúvidas e envie uma mensagem para o orientador com todas as dúvidas. Não escreva cada 5 minutos. Tem alunos que estão enviando mensagem cada 5 minutos. Por quê? Porque cada mensagem que você envia gera uma tarefa para a gente, que a gente tem que responder num tempo específico. Então, imagina se cada um de vocês envia 5, 10 mensagens perguntando alguma coisa, é complicado para a gente se organizar e poder dar conta de todas as demandas, tá? A Cássia. Soraya, desculpe. Nada. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar sendo único, de a gente poder conversar com professores e doutores para nos orientar, porque, afinal de contas, é o primeiro projeto e a gente está aprendendo, né, engateando para fazer uma coisa legal. A minha dúvida é o seguinte: entre qualitativa e quantitativa, o meu projeto está, assim, relacionado muito nesse período de pandemia. Tá? Aqui no Brasil, nós tivemos algumas pesquisas que mostraram que mais de 70% dos professores brasileiros tiveram inúmeras dificuldades para usar a STEM 6 no ensino à distância. As escolas, de uma forma geral, principalmente as públicas, não estavam, se não 100%, muito pouco preparadas para, nesse período de pandemia, adotar a questão do ensino à distância. Então, a minha linha de raciocínio seria por aí. Mas com a live, eu estou observando que a gente tem que ser uma questão mais específica, né? E eu imaginava fazer em relação ao levantamento e das dificuldades que esses professores brasileiros enfrentaram, então enfrentando para adotar, assim, de uma hora para outra, um sistema que eles não utilizavam antes. Nesse caso, essa minha pesquisa, ela vai ser
só qualitativa ou eu tenho que fazê-la mista? Porque já que a gente vai ter que focar em entrevista com professores, né? Então, até eu fiz uma pergunta em relação a isso. Se eu escolho um grupo-alvo de professores de ensino fundamental e faço essa pesquisa, ou se eu posso fazer uma pesquisa geral em relação a essas dificuldades que os professores tiveram na utilização das TICs e o ensino à distância. E a minha classificação disso, qualitativa, quantitativa ou mista? Eu não sei se eu consegui explicar o meu questionamento. Por quê? Porque essa questão do ensino à distância aqui no Brasil era uma coisa que estava dando a passos lentos. E, de repente, teve que adotar os professores totalmente despreparados, sem condições até mesmo de saber utilizar um computador, tiveram que se adaptar a gravar videoaulas, a mandar aulas, né, via internet. Então, eu gostaria da orientação dos dois professores de qual é a melhor linhagem que eu possa abordar isso. Na qualitativa, na quantitativa, ou tentar fazer a mista. Eu, pessoalmente, Soraya, acho que é uma problemática muito relevante e uma das questões que fundamenta essa relevância é a inexistência de muitos dados empíricos sobre essa questão. Então, eu já sugeriria a você tentar, opção 1, se aproximar da problemática com uma pesquisa quantitativa que possibilitasse eu ter um conjunto de informação muito ampla, tá? Para conseguir caracterizar a problemática de forma geral. Por exemplo, quais são as principais preocupações dos docentes com relação a essas mudanças, quais são as principais necessidades de formação que eles estão descrevendo, quais são as principais obstáculos ou barreiras que eles estão encontrando nesse processo. E para isso, bom, poderia ser melhor uma pesquisa quantitativa, mas também, ao mesmo tempo, essa situação que estamos vivendo hoje pode ser um obstáculo para uma pesquisa quantitativa e encaminhar um questionário para um número uma quantidade, um número muito grande de docentes. Então, nesse caso, bom, poderia realizar uma metodologia, uma pesquisa qualitativa. Em qualquer caso, o ideal seria uma pesquisa mista, Soraya. Entendi. Utilizando o questionário para o maior número de professores que você conseguir e fazer, talvez, uma entrevista com algumas questões mais específicas com um número mais reduzido de docentes. Entendi. Para aprofundar em outras questões que é muito difícil ter através do questionário, né? Lembrem sempre que o questionário clássico da metodologia quantitativa, ele possui opções fechadas, tá? Então, essas opções, totalmente de acordo, eu concordo totalmente, não, enfim, com as opções da escala tipo Likert, né? Que são eu pensei muito na questão do diagnóstico, porque eu acredito que, diferentemente das séries, né, porque, assim, quando a gente falou em pandemia em distância, isso vem desde do jardim da infância até a universidade. Tanto que aqui no Brasil, várias escolas, elas fecharam a porta, nem a distância eles não estão ensinando, por terem essa falta de condição. Aí, eu posso focar em vários níveis, por exemplo, estudo fundamental, no elementar, enfim, ensino médio, ou eu focaria numa questão mais específica, por exemplo, de uma série. Porque eu acredito que um diagnóstico direto com o professor ele vai passar para mim tudo que ele enfrentou, entendeu? Só que se eu focar só no elementar, por exemplo, eu só vou ter uma estatística do professor do período fundamental. Eu não vou ter do professor do ensino primário.
entendeu? Ou do ensino médio. Então, qual seria a melhor opção nesse caso? Desculpa, gente, eu estou fazendo muita pergunta, mas é para tentar... De qualquer maneira, depois a gente pode atender mais dúvidas. Mas, para encerrar, nesse caso, Soraya, o mais importante é você avaliar quais são os meios e os recursos e as condições específicas que tem para incluir um número maior ou menor de participantes nessa pesquisa, tá? Independentemente da série. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Temos que pensar sempre que a pesquisa de mestrado, a pesquisa para a dissertação de mestrado, não vai ser a única pesquisa de nossa vida, né? Nem também vai ser a pesquisa que vai conseguir abranger todos os aspectos dessa problemática, tá? Tá bom. Tem que deixar alguma coisa para outros. Muito obrigada. De nada. Boa noite. Evandro, vamos terminar com Evandro e qualquer dúvida pode escrever pelo chat. Meu vai ser bem breve. Antes de encerrar. Primeiro, é um prazer, principalmente ter o primeiro contato com o meu orientador, que é o doutor Alexandre, que está aí presente também nessa web. Mas, prazer. É um prazer. Eu vou lhe perturbar, entre aspas, muito, viu? Que eu cheio de dúvida, mas com muita vontade de desenvolver meu tema. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver lá o meu projeto inicial, mas é uma proposta que já surgiu, quando você lê lá no início, até no portfólio eu coloquei no início essa história, e você vai ver lá aquela problemática que a gente já começou a solucionar. Está entendendo? Eu assumo essa escola, eu sou diretor dessa escola, uma escola tinha um problema de aprendizagem, que eu não vou me adentrar aqui. Então, a minha pergunta eu estou com bastante dificuldade de encontrar fontes bibliográficas recentes. Eu encontrei, já encomendei livros pela internet e tudo. Eu gostaria de saber também se os orientadores vão nos ajudar nessa parte aí também. Essa é a minha pergunta. Bom, Evandro, tem algumas temáticas que são mais difíceis de encontrar literatura mais recente. Se você vai trabalhar problemas ou dificuldades de aprendizagem, não é algo que seja muito difícil encontrar bibliografia recente. Eu sugiro você entrar na plataforma Cielo, que tem muita coisa produzida no próprio Brasil sobre dificuldade de aprendizagem. É uma temática que está sendo estudada constantemente em todos os programas de pós-graduação em educação, pedagogia no Brasil, em todas as universidades, desde muitas perspectivas, desde muitos enfoques teóricos, desde muitos enfoques metodológicos. Então, há uma riqueza de produções nessa temática, eu acho importante no Brasil. Na planilha, a gente faz a sugestão de algumas plataformas, como Cielo, como Redalic, são plataformas que, digamos, coletam as revistas, as agrupam, e você pode fazer buscas aí mais facilmente, com o critério desse conceito que você está estudando. Acho que seria uma boa investir um pouquinho de tempo, sobretudo na plataforma Cielo, que tem muito periódico produzindo muita coisa bem recente, tá? Tá bem. Doutor, enquanto isso, eu já posso começar a aprofundar, continuo o aprofundamento, enquanto você me der o retorno do meu projeto, eu continuo lendo você pode aprofundar tudo o que você quiser. Porém, para avançar, para enviar o avanço 1, tem que aguardar a aprovação da proposta inicial. Você não tem que ficar parado, aguardando o feedback. Você pode continuar lendo, pode continuar consultando bibliografia, pode continuar imaginando o seu projeto,
até arrumando que você já encontrar que não estiver certo. Porém, esse avanço mais intelectual, mais de enriquecimento de você próprio, tem que aguardar o feedback para fazer todo esse avanço chegar ao papel. Tá? Muito bem. Muito satisfeito pela contribuição. E eu deixo a sugestão que quando todos os meus colegas aqui já estiver próximo do avanço 1, que tenha outros momentos como esse também, que é muito enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado. Bom, gente, a gente planejou 1h30, a gente já está fechando 2 horas. É a segunda reunião que a gente faz no dia. A gente já de manhã fez uma reunião similar com o povo do espanhol. E, bom, tem sido para nós um dia muito cansativo e mais produtivo. Esperamos que tenha sido muito valioso para vocês aprimorarem sua proposta, melhorarem sua proposta, esclarecerem as suas dúvidas. Perdoem o nosso portunhol desentreinado, mas com muito carinho a gente tem feito o esforço de fazer essa reunião. Oscar, tu vai falar alguma coisa no final? Só uma dúvida que vi agora da Ana Maria sobre a quantidade de perguntas do questionário. Tem um procedimento que vocês podem seguir. É importante seguir ele quando vamos a aplicar um questionário, uma entrevista, que é o estudo piloto. Então, vocês podem inicialmente pensar, com essas 10 perguntas no questionário eu já consigo explorar todas as questões que eu propus no objetivo. E aí faço um estudo piloto com umas 6, 7, 8 pessoas da amostra com a qual vocês vão trabalhar. E dependendo desse retorno, aí vocês podem ter elementos, evidências, para ajustar o questionário. Olha, eu não tive como retorno toda a informação que eu esperava. Eu vou ter que ajustar a redação dessa pergunta. Eu vou ter que incluir mais uma pergunta. Olha, nessas 2 perguntas as pessoas responderam a mesma coisa. Eu vou ter que melhor talvez eliminar essa pergunta aqui ou ajustar a redação. Então é muito importante, não tem um número mínimo de perguntas que deve incluir um questionário, tá? Obviamente, um questionário com 5 perguntas, eu não incluiria em uma dissertação de mestrado, tá? Né? Isso é praticamente qual é a idade, orientação, nível profissional, e já estão as 5 perguntas, né? Então, um questionário tem um nível de complexidade um pouco maior, né? E acho que mínimo 8 perguntas deve ter um questionário. Mas não tem uma regra específica normatizando quantas perguntas tem que ter um questionário. Só para finalizar, eu sugiro, antes de vocês saírem da sala, copiarem os links que o Aaron Kramer disponibilizou. Tem um link sobre metodologia qualitativa e quantitativa, e tem um link muito útil que oferece dicas sobre verbos para os objetivos, tanto geral como específico. Está muito bacana, obrigado pela dica. Então, ele também coloca aqui algumas... ele sugere fazer o processo de revisão pelo Google Docs. Não é possível por uma questão administrativa. A instituição não permite. A instituição não permite a gente corrigir o trabalho que vocês enviem por e-mail. Vocês têm que enviar pela plataforma para que fique lá registrado. E a gente dá um retorno por e-mail, mas tem que deixar um registro
na plataforma também. Então, a gente tem que cumprir um protocolo que a instituição coloca. Portanto, não é possível usar o Google Docs para fazer a correção dos trabalhos. Alex, vou te passar a palavra para tu encerrar, mas antes lembrei de uma sugestão que eu sempre passo para os alunos quando vejo encaminham 2 vezes a proposta inicial e estão aí travados, né? Então, talvez se eu falo agora, a maioria faz e evita essas revisões excessivas. Para muitos de vocês, talvez essa seja a primeira pesquisa que vão realizar na sua vida. Então, elaborar, por exemplo, um objetivo específico, elaborar um objetivo geral, não é fácil, a gente sabe. Você precisa de uma experiência, de um conhecimento teórico e metodológico para conseguir elaborar adequadamente um objetivo. Então, o que eu sugiro? Olha, procure umas 10 teses de doutorado sobre esse tema que você está avaliando pesquisar. Olhe ali o objetivo dessas teses de doutorado e talvez esse objetivo geral que aparece nessa tese é isso mesmo que você quer fazer. Então, vocês apenas precisam ajustar. Olha, de aquela outra tese de doutorado, gostei desse objetivo específico, ele reflete o que eu quero fazer, tá? Eu não sugiro dissertações de mestrado, porque podem talvez encontrar alguns erros, né? Mas já na tese de doutorado é mais difícil. Então, claro, sempre vai ter que realizar algum ajuste, a população vai ser diferente, o contexto vai ser diferente, talvez aquela pessoa incluiu 3 questões na pesquisa, dessas 3 você só está interessada em uma, mas vai ser muito importante para se familiarizar com o estilo, com a redação, com o formato de um objetivo geral e de objetivos específicos, tá? Então, avaliem essa possibilidade, procurar umas 10 teses de doutorado sobre o tema que vocês querem realizar, elaborem uma lista desses objetivos, todos esses aqui são os objetivos gerais dessas teses, todos esses aqui são os objetivos específicos, olha, pois eu quero esse objetivo geral, esses 3 objetivos específicos, e eu tenho quase certeza que vai dar certo. Pode ser, não posso garantir 100%, porque vai que, né, você escolheu por azar aqueles que não estavam certos, né? E também podem ter algumas teses de doutorado com alguns erros, mas a probabilidade de dar certo é maior, tá? Bom, pela minha parte, isso, muito obrigado. Passo a palavra para o Dr. Alexander encerrar. Então, gente, obrigado também por ficar tanto tempo conectado, todo que conseguiram ficar até o final. Assim que o Google disponibilize a gravação, eu vou subir no YouTube e vou compartilhar no fórum nos fóruns para vocês terem acesso, tá? Obrigado e a gente se encontra por aí. Forte abraço, tchau.